Muito bem, abra sua Bíblia comigo, por favor. Zacarias capítulo 4. Obrigado aí pela água, irmã. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias, profeta Zacarias capítulo 4, verso 10, que diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Muito bem, esse é o texto básico que nós vamos usar para a ministração de hoje. Feche os seus olhos, peça ao Senhor: Senhor, aviva a minha vida, mande um avivamento para a minha vida. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a minha fé. Aviva, Senhor, a minha saúde. Aviva, Senhor, as minhas forças. Aviva, Senhor, a minha coragem. Aviva, Senhor, o meu ânimo. Aviva, Senhor, as minhas forças. Aviva, Senhor, a minha casa. Aviva, Senhor, a minha família. Aviva, Senhor, meu casamento. Aviva, Senhor, o meu relacionamento. Aviva, Senhor, os meus filhos. Aviva, Senhor, a nossa igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. Pai Santo, nos abençoe nesta manhã, meu Pai. Mais uma vez estamos reunidos na tua casa. Sabemos que tu és Deus e não há outro além de ti. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos, abençoe as tuas servas, abençoe o diaconato, abençoe as crianças, abençoe os jovens, abençoe os adolescentes, abençoe os pastores, abençoe os missionários. Abençoe toda a tua igreja, Senhor, nesta manhã. Abençoe aquele que está aqui hoje pela primeira vez. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós e fale aos nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Muito bem. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no assunto, que hoje é sequência, o mês de dezembro. Deus colocou em nosso coração para que nós fizéssemos o mês do avivamento. Domingo passado nós falamos sobre avivamento, Falamos sobre avivamento. E hoje, como começa o avivamento? Para que nós possamos entender, nós lemos um texto aqui que ele fala de Zorobabel. Então vamos dar uma pincelada aqui para você já entrar no assunto, porque precisamos falar do contexto para que nós possamos entender. Zorobabel, ele é nascido no cativeiro, quando a Babilônia, através de Nabucodonosor, invadiu Judá e levou um monte de gente cativa, e Zorobabel nasceu lá no cativeiro na Babilônia. Filho de Selatiel, Esdras, capítulo 3, verso 19, neto do rei cativo de Judá, Jeconias, que também está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 19. Foi ele quem restaurou o culto verdadeiro em Jerusalém, Esdras 3.
E a sua grandiosa obra foi a reedificação do templo, que foi chamado pelos historiadores o Templo de Zorobabel. Então, para você ver, o texto que nós lemos fala de Zorobabel. Aí vamos conhecer esse personagem, né? Então, a grande obra que ele estava fazendo, aqui no texto que nós estamos em questão, né? Então, envolve aqui também o profeta Zacarias. Por quê? Zorobabel deu início a essa obra de reedificação do templo, mas ele começou essa obra com um pequeno remanescente, um pequeno grupinho. Então, era considerada uma obra pequena à vista de muita gente. A vista de muita gente era pequena. Então, assim que o templo foi reedificado, eles estavam esperando o Messias. Assim que o templo tivesse concluído, eles esperavam o Messias. Só que o Messias que eles estavam esperando era alguém que os libertasse das mãos dos romanos, do Império Romano. Mas Jesus veio, o Messias veio, e eles não reconheceram o Messias, não reconheceram Jesus como Messias, porque Jesus não veio montado num cavalo branco, que era a montaria de autoridades, de reis. Jesus veio e nasceu lá numa gruta, numa caverna, no meio dos animais. Não nasceu num palácio, ele sendo rei, ele sendo filho de Deus, dono do céu e da terra, dono de todas as coisas. E Jesus não tinha nem aonde morar. Jesus falou assim: olha, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde nem descansar, não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. E às vezes tem pregadores que falam que Jesus tinha mansão na praia. Onde essas pessoas tiram essas coisas, hein? Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, ele pegou um burrinho, um jumentinho emprestado. Aí pregadores falaram: não, se Jesus estivesse aí, ele estava andando de Ferrari. Eu não sei como é que a cabeça dessa gente ela é tão fértil para determinadas coisas. Jesus não tinha nem para entrar em Jerusalém, precisou de um jumentinho emprestado. Então, irmãos, eles esperavam o Messias e o Messias não veio. Então apareceu quem? O profeta Zacarias, para injetar o quê? Avivamento. O avivamento, ele sempre vem na hora crítica, na hora de desânimo, na hora que as portas se fecham, na hora que você vê que as suas forças estão esvaindo, que as suas forças estão acabando. Aí aparece quem? O profeta Zacarias. Está aí no capítulo 1. No primeiro, se alguém quiser, capítulo 1, versículo 1, né? Versículo 1 até o 6. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então as pessoas estavam frustradas, decepcionadas, e se afastaram de Deus. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam
os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Meus estatutos, contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Então Deus aqui está chamando o povo de volta a se converter dos seus maus caminhos. Então, Deus entregou essa mensagem para Zorobabel, que também é aplicável aos nossos dias. Veja o versículo 4, capítulo 4, verso 6. Olha o que está escrito aí. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O que ele estava mostrando aqui para Zorobabel? Que não existe, se nós pegarmos, trazemos para os dias de hoje, não existe poderio militar nenhum que possa mover as coisas de Deus. Poderio militar nenhum. Pode pegar a maior potência militar, que ela não tem poder para fazer aquilo que é de Deus. Preste atenção nisso. Nenhum poder político pode fazer aquilo que é de Deus. Nenhuma força humana pode fazer aquilo que é de Deus. Mas Deus está falando para quem? Para Zorobabel, que não é por força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Só conseguiremos se formos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Jesus começou o maior ministério do mundo, iniciou pelo poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer a obra. A igreja do Senhor iniciou a obra pelo poder do Espírito Santo que veio sobre eles no dia de Pentecostes. As coisas de Deus, elas só são feitas pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que capacita a pessoa para realizar as obras de Deus. Então Deus, através de Zacarias, está convocando o povo a voltar-se para Ele. É um avivamento. Então, irmãos, olha, é importante que nós observamos que até o 3º século da igreja, a igreja estava a todo vapor. A igreja estava evangelizando, ganhando almas, ganhando pessoas do império, porque na época era o Império Romano que estava no controle do mundo. Então a igreja estava avançando por toda a parte do mundo, Europa, Ásia, e foi para aí afora, mas
o que estava acontecendo com a igreja? Ela estava avançando debaixo de perseguição. Se você ler, um dia eu vou dar uma ministração sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor, as pernas e os pés de ferro, que representa o comunismo, a força, o poder do comunismo no mundo, que é aquele governo cruel, assassino. Então, olha, até o ano 325 depois de Cristo, 3 séculos, igrejas eram incendiadas. Preste bem atenção nisto. Igrejas eram incendiadas, cristãos eram mortos, cristãos eram caçados, e os bens da pessoa e da igreja, tudo confiscados. Tudo confiscado. Bens da igreja, templos da igreja, bens particulares dos membros, tudo era confiscado. O governo tomava tudo. Até o ano 325 depois de Cristo. Aí preste bem atenção agora. No dia 19 de junho de 325, o imperador Constantino interferiu num conflito eclesiástico, ou seja, havia várias religiões na época, além do cristianismo. Havia várias religiões. Então, o que ele fez? Ele numa reunião chamado Niceia, se não me falha a memória. Me fala em memória, alguém lembra aí do Tratado de Niceia? Acho que é Niceia. Tratado de Niceia, obrigado. Então ali, o que aconteceu ali nessa reunião com as igrejas? Eles entraram em harmonia para não haver mais perseguição contra as religiões. Aí, preste bem atenção. Depois, em 27 de fevereiro de 380, ou seja, quase 4 séculos, 380 anos depois de Cristo, o imperador chamado Bizantino Teodósio I, ele promulgou um decreto. Promulgar é tornar público, decreto é determinar por escrito. Ele declarou que o cristianismo seria a religião do Estado romano. Ele declarou. Então, acabou as perseguições. E aí começaram a punir o quê? O exercício dos cultos pagãos. Preste atenção nisso agora. Então, olha, até meados do 3º século, a igreja pegava fogo mesmo debaixo de perseguição. Ninguém parava a igreja. Tinha gente do palácio dos imperadores que já estavam obedecendo à fé. Paulo cita um que está lá dentro do palácio e cria em Jesus. Acreditava em Jesus. Então, quanto mais perseguir uma igreja, mais a igreja crescia. É igual Jesus falou que o reino de Deus é como uma mulher que coloca o fermento na farinha e vai, mistura e depois vai fazendo o quê? Bate e deixa descansar. Quando descansa, o que acontece? Volta lá, dobrou de tamanho. Aí bate de novo, deixa descansar, dobra de tamanho outra vez. Então o reino de Deus, quanto mais bate, mais cresce. Só que nós estamos vivendo hoje um cristianismo que nós vamos aprender aqui hoje,
que é um cristianismo de açúcar, um cristianismo de manteiga, um cristianismo de pigmeus. A palavra pigmeu quer dizer anão, mas não estou se referindo à estatura física, mas lá no dicionário diz assim, pessoa fraca. A se referir a pigmeu. As pessoas, está faltando coragem. E essa coragem vem de onde? É por força das nossas mãos? É por força de um decreto? É por força de uma arma? Antigamente os pastores lá nos Estados Unidos era a Bíblia de um lado e revólver do outro. O pastor estava pregando e falava assim, agora quem quer aceitar Jesus aí? Ninguém levantava a mão, ele pegava o revólver, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo, eu quero. Vinha todo mundo correndo para frente. Era avivamento a poder de bala. Avivamento na ponta do revólver. Aqui, o imperador bizantino Teodósio I, ele proclamou um avivamento por decreto. Não é pelo Espírito Santo. O avivamento foi por decreto. Aí quando ele promulgou, tornou público que o cristianismo agora era a religião oficial do Estado, os romanos saíram tudo comemorando, bebendo, embriagando. Entraram na bebida, agora nós somos cristãos, aleluia, e fizeram festa, e beberam, embriagaram, agora somos todos cristãos. E aí passaram a perseguir as igrejas pagãs. Aí o que eles fizeram? Aos poucos eles foram trazendo os deuses pagãos para os cultos do cristianismo. Está dando para você entender? Por que as igrejas foi tornando-se aquele monte de imagens sendo colocadas dentro dos seus templos? Não podemos fazer um culto pagão, então vamos levar as imagens para dentro das igrejas cristãs. Aí o que aconteceu com a igreja? Apagou a igreja, acabou a igreja. Agora não tinha mais regra. Inclusive quem marcou essa igreja é a igreja de Pérgamo. Lá no Apocalipse, quando você lê lá a igreja de Pérgamo, ela viveu, o período dela de 400 a 600 depois de Cristo. E chamada de igreja licenciosa, quer dizer livre, sem regra. A única regra que a igreja obedecia era a regra do Estado. E lá, quando você lê a carta da igreja de Pérgamo, você vê lá assim, olha, sei onde você habita, onde é o trono de Satanás. O que significa isso? É que a imagem dos imperadores eram colocadas na praça, a pessoa podia servir a Deus, mas primeiro ele tinha que fazer uma homenagem à imagem do imperador. Você está vendo como é que funcionava o avivamento por decreto? Vocês podem servir a Deus, mas antes de adorar o seu Deus, dá uma passadinha na praça lá e dá uma curvada para a imagem do imperador. Antipas não fez isso. Antipas, cheio do Espírito Santo, manteve firme. O que a Bíblia diz lá na igreja de Pérgamo, na carta de Pérgamo? Onde foi morta a minha fiel testemunha Antipas, onde Satanás habita, ali mesmo na frente da imagem do imperador, Antipas foi degolado. Esse é o preço que a pessoa paga quando ele está cheio do Espírito Santo e exercendo a sua plena fé. Agora, quando agrada os homens, tudo fica do lado. Ah, eu te amo, você é maravilhoso, que cristão maravilhoso, não implica, não fala nada contra minhas coisas. Irmão, nós não estamos falando contra a pessoa, nós falamos das práticas que são contrárias à Bíblia, não é contra a pessoa.
O que a gente ensina é a prática pecaminosa que vai destruir a pessoa, porque o pecado é um veneno mortífero. E só o poder do Espírito Santo para mudar a história de uma pessoa, só o poder do Espírito Santo para limpar uma pessoa, só o poder do Espírito Santo para fortalecê-la diante da morte, só o poder do Espírito Santo, a força, a capacidade que o Espírito Santo dá para que nós possamos realizar. Então o cristianismo tornou-se a religião oficial do império. Isso começou em 380 depois de Cristo. E aí veio a reforma, aí veio o primeiro avivamento. Olha, você sabe quantos anos a igreja ficou gelada, sem as pessoas sentirem nada, aquele vazio de cemitério. Você já entrou em cemitério, você vê aquele silêncio, e você sabe que em cada túmulo ali tem ossos. O túmulo às vezes pode estar até bonito, com pedra de granito, pintado, mas ali dentro está cheio de ossos. Ou às vezes um cadáver em decomposição, se foi depositado ali com poucos dias. A igreja era assim. A igreja ficou assim até o ano de 1600, tinha que pagar para ser perdoado. Chamava-se pagamento de indulgência. Ah, você quer ser perdoado? Então você paga tanto. Dependendo do tamanho do pecado. Até hoje. É isso aí. Lá em Londres. Está vendo, irmãos? Então, a pessoa, para ser perdoada, ela tinha que pagar. Era chamado pagamento de indulgência. Para ser livre do pecado, tinha que pagar. E a igreja ficou assim até o ano 1600. Eu fiz uma soma difícil de fazer, de subtração. De subtração. Sabe quantos anos entre o avivamento da igreja, que apagou com o decreto do imperador bizantino? A igreja ficou 1215 anos morta, apagada, sem manifestação do Espírito Santo. Aí era aquela mistura que você entrava no templo. É por isso que muita gente hoje fala assim: eu sou cristão, mas a vida dele é uma vida livre, licenciosa. Ele só tem título, ele só tem faixa, ele só tem placa. Então a igreja ficou 1215 anos apagada, morta. Aí Deus começa um avivamento. Preste bem atenção. Você vê, olha, como é que sempre Deus está agindo na história. Deus agiu lá no Velho Testamento, agora Deus está agindo na história. A igreja ficou 1215 apagada, morta, pagando para ser perdoada, adorando imagem de imperadores, pedindo bênçãos a imperadores, pedindo autorização para adorar Deus, e ficou 1215 anos assim. Aí Deus falou: não, tem que mudar isso. Aí Deus levanta alguém lá do meio, chamado Martim Lutero. Martim Lutero fala, ele escreve 95 teses que a igreja havia desviado do caminho de Deus, e prega essas 95 teses na porta da igreja. Ali começa o avivamento. E aí você começa, se você ler na história dos avivamentos na América do Norte, na Inglaterra, na China, na França,
Deus levantando um sapateiro chamado Moody. A pessoa estava lá consertando sapatos. Deus tocou nele e ele virou um homem de Deus e ele atraía multidões. John Wesley. Mas o avivamento começa lá com Martinho Lutero no ano 1600. Então Deus nunca esqueceu da sua igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de mim. Deus nunca esqueceu de nós. Se você está pensando que Deus esqueceu de você, Deus não esqueceu de você, porque nós somos a sua igreja. Somos a sua igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Avivamento que não vem, que não é obra do Espírito Santo, ele é só letra. Letra e fachada. Que foi um avivamento promovido pelo imperador bizantino. Por decreto, todo mundo agora é cristão. Todo mundo é cristão. Então, o avivamento criado por decreto não tem vida no Espírito. Não tem vida no Espírito. Mas o avivamento que Deus falou para Zorobabel e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Muito bem. Como o avivamento começa? Como o avivamento começa? O começo de um avivamento, geralmente, ele não tem pompa. Se você vê muita pompa, aquela coisa pomposa, iluminações, o cara andando com perna de pau, luzes piscando, rapaz, que avivamento que aquela igreja está fazendo, olha lá, todo mundo está indo lá. Avivamento não começa com pompa. Avivamento não. Preste bem atenção. Para você não ser ludibriado, enganado. A pessoa fala assim, muita gente é sinal de avivamento. Está enganado com isso aí. Super enganado. Avivamento não tem pompa. Avivamento não é majestoso. Não começa majestoso. Com a vossa majestade, com a vossa majestade, o grande, venha, porque eu vou arrancar o meu paletó e vou. Eu quero dizer uma coisa para você. Benerim, ele é chamado todo ano para vir no Brasil para fazer avivamento. Aí punha naquela propaganda lá, Benerim, avivamento, fogo para o Brasil. Aí ele arrancava o paletó, dava uma surra de paletó nas pessoas e jogava a pessoa no chão. Tinha pessoa que ia perto dele, ele com o paletó, a pessoa ia parar lá embaixo, caía, ficava desacordada. Aí lotava estádio. Aí Benerim, há poucos dias agora, ele confessa, ele fala assim, ele vinha para cá e recebia uma fortuna, porque tinha até camarote VIP. Camarote VIP. Eu pergunto para você, o avivamento, ele é pomposo? Ele é majestoso? Para participar do avivamento tem que ter uma cabine, uma cabine especial de pessoas que pagam mais. Para ter um avivamento, você precisa pagar. Nós estamos voltando à era do pagamento de indulgências. Pagar para participar de um evento na igreja.
Pagar para assistir um pastor pregar? Pagar para ver um grupo pregar? Pagar para poder participar de um seminário? Pagar para poder aprender a palavra de Deus? Nós estamos voltando à era do pagamento de indulgência. Eu vou pagar para a minha vida ser avivada. E eu quero um avivamento tão forte que eu quero pagar X pelo camarote VIP, porque eu quero que o poder chegue. O camarote VIP é aquele que fica pertinho do altar. E aqueles que pagaram menos, vai lá para geral, igual no futebol, né? Pagou, fica em pé lá na geral. Pagou bem, fica lá na altura assistindo de binóculo e com água gelada, cafezinho, sendas e vai por aí afora. Então eu vou ficar aqui no camarote VIP, porque eu quero que o poder já venha primeiro para mim. Quando ele jogar o paletó, eu quero agarrar. Estão enganados com isso aí. Depois o Benihim, lá na América do Norte, ele fala: gente, eu estou aqui de joelhos, pedindo perdão a Deus, porque o que eu fiz lá no Brasil, eu vi o pedido dele. Aquilo nunca foi avivamento. Eu enganei muita gente, porque eu fazia pelo dinheiro. Confissão do Benihim. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Então, avivamento não é pomposo, majestoso, não é prometedor. Eu estou prometendo aqui que vai acontecer isso. Não é prometedor. Não tem promessas. Muito pelo contrário. Como começa o avivamento? O início, em via de regra, ele é modesto. O que é modesto? Simples. Não tem luzes piscando, não tem gente andando com perna de pau, não tem placas e luzes, letreiros piscando. Hoje os céus vão se abrir. Não tem nada disso. É coisa despretensiosa. Modesto, humilde, despretensioso. Então preste atenção aqui agora. O verso que nós lemos, que é o básico, vou repetir. Para quem chegou depois, o texto básico é Zacarias capítulo 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? É uma pergunta. Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, que são os 7 olhos, do Senhor que discorrem pela terra. Vamos lá. Ele está falando de obra pequena. Você sabe que a maioria desprezam as obras pequenas? Maioria. As grandes instituições, preste bem atenção agora, as grandes instituições religiosas, quando vê uma de suas filiais ou congregações que estão lá com meia dúzia de pessoas, que estão lá com uma dezena de pessoas, ou que estão lá com 3 dezenas de pessoas, ele fala: olha, vamos fechar aquela obra ali, porque aquilo ali não vai virar nada, aquilo ali não dá resultado. Está dando para entender? Quem despreza as coisas pequenas, aquilo ali não vai virar nada. Fala com o pastor lá que chega, manda ele fechar aquela congregação lá, que não vai virar em nada, que não vai dar nada. Manda ele fechar lá e voltar. E tem um monte fechando congregações com meia dúzia, com uma dúzia, com 2 dúzias, com 3 dúzias, porque ele não está produzindo o que a igreja mãe determinou.
estão desprezando as coisas pequenas. Você sabe onde Jimmy Swaggart ele se converteu? Numa igrejinha tão minúscula, de garagem, que os seus pais frequentavam. Jimmy Swaggart, com 8 anos de idade, era levado para aquela congregaçãozinha onde só tinha uma meia dúzia de idosos. Ali ele teve um encontro com Jesus com 8 anos de idade e ele foi batizado com o Espírito Santo. Dali Jimmy Swaggart saiu para o mundo. Eu fico até arrepiado. Olha como começou a vida dos grandes homens. Moody estava na sua sapataria, consertando os sapatos. Ele era sapateiro. Quem olhasse para Moody falava: isso aí é um sapateiro que não sabe nem falar. Mas ele foi cheio do Espírito Santo e fez uma revolução naquela época. Multidões e multidões vinham para ouvir Moody. John Wesley. Eu quero dizer uma coisa: quem despreza as coisas pequenas está desprezando o próprio Deus. Sabe por quê? Porque as coisas pequenas, ela pode ser pequena aos olhos de quem está vendo, mas elas são eternas, ela tem importância e ela tem valor, porque ela é eterna. Eterna. Então nós nunca podemos desprezar as coisas pequenas. Porque quem fica atrás de pompa, de coisas majestosas, ele não tem vida espiritual. O avivamento não começa por aí, não. O avivamento não começa por aí. Então, olha, para alguns a obra que o povo realiza parecia sem importância. No entanto, nenhuma obra feita sob o poder do Espírito Santo de Deus e com a sua bênção não pode ser considerada insignificante. Ela tem o seu valor e importância eterna. Eterna. Quantas pessoas que fecharam uma obra com 6 pessoas e deixou de passar lá, deixou de entrar lá, o Moody, Finney, Wesley, Billy Graham, fechou a porta. A pessoa, ao invés de olhar como uma obra de importância eterna, ele olha como obra de importância presente e material. Esse que é o problema. O problema da igreja hoje. Como começa o avivamento? Primeiro, alguém interessado e disposto a pagar o preço. Vamos falar juntos? Eu vou falar como começa o avivamento, aí nós vamos falar primeiro. Vamos falar juntos, ó. Como começa o avivamento? Agora, alguém interessado e disposto a pagar o preço. Alguém que esteja interessado e à disposição para pagar o preço. Senão nunca haverá avivamento.
Eu quero te mostrar. Irmãos, quando eu comecei no ministério, sabe como é que era o ministério? Dormia no chão. Aí a pastora Aparecida, que passou por essa fase também, dormia no chão. Muitas vezes dormia no chão. Forrava o jornal, estava pagando preço. Fazia jejum forçado, tinha um jejum normal, mas tinha um forçado também. O forçado é porque não tinha nada para comer. Aí um dia o colega que estava comigo, eu falei assim, olha, vamos dar uma voltinha aí para a gente amenizar nosso estômago. E lá por perto, lá tinha uma televisão de cachorro. Sabe o que é televisão de cachorro? Máquina de frango assado. Aí nós ficamos lá, olhando aquele frango rodar, ficando torradinho, sentindo o cheirinho. Falei, e agora? Aí tá no ponto já, podemos ir embora? Não tinha dinheiro para comprar. Podemos ir embora. Aí um dia nós falamos assim, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos pescar. Depois a gente come um pedacinho de carne. Aí fomos lá para um ribeirão que tinha lá no lugar chamado, se eu lembrar o nome, Vila, me falei a memória. Se eu lembrar, até no final eu falo. Aí tinha um córrego lá. E tinha 2 acarás grandonas, mas grande mesmo assim. Falei, rapaz, aí, uma para mim, outra para você. Cavamos a minhoca e pegou o anzol devagarzinho, sem espantar ela. Levamos o anzol e colocou na frente delas. Ela olhava e virava as costas para o anzol. Eu falei, não acredito, cara. Não acredito num negócio desse. A minhoca lá, espetada no anzol, chamando a atenção, elas viravam as costas para o anzol. Eu falei, tem uma coisa errada. Acho que nós temos que continuar pagando o preço. Fomos embora sem pegar as acarás. As 2 ficaram lá. Então, irmãos, o avivamento começa quando alguém está interessado e disposto a pagar o preço. Nós abrimos a igreja no mês de setembro, época de chuvas. Perdemos o salão onde nós estávamos lá porque não tinha dinheiro para pagar. Fomos para a praça. Aí começava aquelas lubrinas. Eu ficava lá, meu Deus, como é que eu faço? Pega a caixa lá em casa, pega a caixa lá e trago para cá. Mas está chovendo. Aí a gente escutava assim as pessoas, cadê o missionário? Não vai estar aqui hoje não. Aí que as pessoas procurando a gente. Eu falei, vai lá, vamos lá pegar a caixa. Aí pegava a caixa, punha lá. Daqui a pouco estava cheio de gente em volta. E foi assim. Aí Deus libertou uma mulher lá de feitiçaria. Ela expeliu uma agulha. Aí o negócio começou a ferver. Aí a pouco eu consegui um salão que no sábado era baile. E domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta eu funcionava com o culto. E no domingo o baile, eu chegava lá no domingo, aquela catinha de cachaça. Mas era o único lugar que tinha. Expulsavam os demônios que atuaram no sábado. E para começar o culto domingo. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E foi lotando. E foi enchendo. E foi superlotando. Por fim, tinha a caravana que vinha de tudo quanto é cidade. Aí um dia falou, missionário, você pode pregar lá na nossa cidade? Mas você tem salão lá? Não, tem a igreja católica. Eu vou, arruma a igreja católica para mim lá, eu vou. Aí cheguei lá, a mulher que cuida da igreja, com o sininho na mão, lotou a igreja católica. E o padre ia lá uma vez por mês, lotou a igreja católica. Ela ficou doidinha, gente, balançando o sininho. Silêncio, gente, silêncio. Missionário, só pode ficar naquela sala ali. Chegou na sala lá, tinha uma baita imagem do Papa. Peguei ela, virei pro canto da parede, olha para lá. Quando começou a orar,
Jesus curou um monte de gente dentro da igreja católica. Sabe por quê, irmão? Quando você está disposto a pagar o preço, o avivamento chega. Aleluia! Aleluia! O avivamento chega. A Bíblia fala que o avivamento, ele pode começar com uma pessoa. Ah, mas eu sou sozinho, eu estou sozinho, eu não vou conseguir fazer o avivamento chegar se eu sou sozinho. O avivamento pode começar com uma pessoa. E eu quero mostrar para você, lá no capítulo 6 de Juízes, que o avivamento começou com uma pessoa. Israel estava entregue nas mãos dos midianitas. Eles trabalhavam, quando colhia, os midianitas vinham como gafanhotos e levava toda a sua colheita, levava o seu gado prontinho para o abate, levava todo o cereal e deixava o povo de Israel enfraquecido, que não tinha o que comer. Aí, quando chegavam os midianitas, eles chegaram até a construir cavernas para se esconder. Quando chegavam os midianitas, eles corriam para aquelas cavernas e ficavam escondidos, os buracos. Está aí no capítulo 6. Aí um rapaz chamado Gideão, ele falou: não vou deixar esse trigo ser levado não. Aí ele começou, ele sozinho, malhar o trigo, ou seja, tirar a casca para guardar, para esconder o trigo dos midianitas. Ele começou a malhar o trigo. Aí, quando Deus viu, falou: opa, tem alguém disposto. Tem alguém disposto a pagar o preço. Está dando para você entender? Os outros: gente, me ajuda aqui a malhar o trigo, tirar a casca para esconder. Não, eles vão achar. Se você quiser, malha sozinho. Aí ele estava malhando o trigo sozinho. Bah! Aí o anjo aparece para ele: varão valoroso. Ele falou: Senhor, varão valoroso, o Senhor é contigo. Falou: mas o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso tudo? Aí o anjo, vamos acelerar para a gente encerrar. O anjo falou para ele. Aí os midianitas levou tudo o que eles tinham. E agora Deus fala que iria usar Gideão para promover um grande avivamento em Israel, a libertação do seu povo e a volta para o Senhor. Aí ele convoca todo mundo, fala: gente, Deus mandou convocar todos vocês, porque vai acontecer uma grande libertação. Aí vieram 32 homens. Aí Deus olhou. Os 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus, mas que não são 7 espíritos. 7, número de perfeição. Então, a visão de Deus, ela é acurada, é aquilatada. A visão de Deus é pura. Ele vê o que nós não vemos. Então, a visão de Deus é perfeita. Ele sabe o que está no coração da gente. Ele sabe quem está disposto a pagar o preço e quem não está. Aí vieram 32 mil homens. Aí Deus olhou e falou: tem um monte de gente aí que não serve. Gideão, dá um grito aí, ó. Dá um grito, fala assim: quem for medroso e covarde, pode voltar para casa. Falou: gente, Deus mandou avisar para vocês: quem for medroso, quem for covarde, pode voltar para casa. Falou: opa, vou lá para minha esposa. 22 mil homens foram embora. Confessaram a sua covardia. Confessaram o seu medo. Ficou 10 mil. Aí falou assim: olha, ainda tem gente aí
Ainda tem gente aí que... Vamos fazer o seguinte. Tá calor? Tá. Você vai falar com ele, vai levar todo mundo para tomar água. Agora, aquele que chegar lá, agachar, pegar a água com a mão e levar na boca, esse você separa. Aquele que começar a lamber a água com o bucão, enfiar a cara dentro da água, ou mergulhar, esse você... Aí falou, gente, vamos tomar água. 10 mil saiu para a beira do rio. Chegou lá, tem gente, rapaz, que calor, deu mergulho, e aí, Gideão, maravilha, tá fresquinho aqui, vem cá. E aí 300 homens, estavam assim, olha, bebendo água, mas de olho aberto. Os que mergulharam, enfiaram a cara na água, é igual avestruz. A avestruz, quando vê o perigo, ela enfia a cabeça dentro da terra e fica aquele corpo para cima. Que adianta? Era isso que Deus estava fazendo. Esses não estão preparados. Então, separa quem pegou a água com a mão e levou na boca. 300 homens. É com esses 300 que você vai lutar contra 70 mil midianitas. Se 32 mil já era menos de 50%, e agora 300, 70, 10%, 7 mil. 1%, 700. 0,5%. Olha que desvantagem. Mas só que tem uma coisa: não é por força, não é pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus. E tirou todas as armas dele. Sabe o que colocou na mão deles? Uma corneta, um cântaro e uma tocha. Além de estarmos com 0,5%, ainda não vamos levar uma espada cortante? Não, só tocha, cântaro e uma buzina. Vocês vão rodear o arraial dos midianitas de 100 em 100. 100 naquela posição, 100 nessa e 100 nessa aqui. Quando você der uma ordem, esperem minha ordem. Quando eu der a ordem, vocês quebrem o cântaro. Imagine 300 cântaros sendo quebrados. Pá! Parece marcha de um poderoso exército. Aí Deus colocou uma ampliação ali, porque Deus é maravilhoso. Ele ampliou aquele som, colocou o plug lá no amplificador, o som triplicou, e aqueles midianitas, eles têm um exército contra nós aí, e eles, como não são naquela região lá, eles não gostam de ser presos. Então, é uma desonra para eles serem presos. Então, eles preferem o suicídio. Eles preferem o suicídio do que ser preso pelo inimigo. Então, um monte começou a suicidar, porque vinha um exército em cima deles. O barulho dos cântaros. Agora, acendam as tochas. Viu tochas para todo lado. Nós estamos cercados. Aí começa uma: me mata que eu te mato. Não tem jeito de matar um, matar outro. Me mata que eu te mato. Não, mas então, não tem jeito. Eu mato 3, depois eles me matam. E começou uma matança. Mata daqui, mata dali. Porque tochas acesas. E aí as buzinas começam a tocar. Nem tocou a buzina ainda. Aí, quem conseguiu escapar, fugiu e nem olhava para trás. Sabe por quê?
porque não é pela força, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A glória de Deus está aqui. Aleluia. Está disposto a pagar o preço? Experimenta. Quando o inimigo te entristecer, começa a cantar para você ver. Começa a louvar o Senhor para você ver. Começa a louvar o Senhor. Quando eu entrei no carro para vir para cá, já levantei bem cedinho, 5 e pouco da manhã, e falei: Senhor, me dá forças. Mas eu não percebia, eu não sentia, eu queria sentir. Me dá força, Senhor. Aí eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu comecei a lembrar da imagem de Deus. Feliciano Amaral. A imagem de Deus que nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Aí eu vim cantando lá de casa. No meio do caminho eu fui sentindo a glória de Deus. Eu comecei a sentir a glória de Deus. Eu comecei a sentir a força de Deus. Oh, aleluia. A glória de Deus está aqui. Aleluia. 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 Segundo, primeiro, alguém interessado e disposto a pagar o preço. Segundo, disposto a consertar. Vamos falar junto? O avivamento vem quando a pessoa está disposta a consertar. Vamos falar junto? Disposta a consertar. Aleluia. Quando Deus foi mandar um avivamento para Israel, que os profetas estavam tudo escondidos, 7.000 estavam tudo escondidos, só Elias que se via sozinho. Ele falava: Senhor, eu ando sozinho, quebraram o teu altar, mataram os teus profetas, e só eu fiquei. E agora querem matar, querem também tirar minha vida. Aí Elias falou assim: olha, fala com Jezabel e Acabe, que você vai fazer um desafio para o Deus deles. Leve todo mundo para o Monte Carmelo, e lá vai acontecer o desafio. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. E manda Jezabel levar ela, os profetas dela, os 400 profetas de Baal e os 400 de profetas de Azerá. Azerá era o sexo feminino de Baal. Então 800 profetas, 400 de Baal e 400 de Azerá. Leva todo mundo para Israel. Aí Elias falou assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui, vamos matar um cordeiro, dividir na metade. Essa metade vai ser de vocês. Vamos construir aqui um altar e vocês vão clamar. Se o Deus de vocês responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Mas se não responder, a gente vê depois como é que fica. A gente vê como é que fica depois. Vamos ver como é que vai ficar depois. Aí colocaram o novilho lá em cima. Aí começaram: Baal, 800, 400 de Azerá e 400 de Baal. Baal, responda-no, responda. Aí eles começaram cedinho. Quando foi meio-dia, já tinham clamado quase 6 horas e não vinha resposta. Aí ele disse assim: olha, grita mais forte, porque talvez ele está dormindo ou está viajando e vai despertar. Aí gritavam, começaram a se autoflagelar, cortar, derramar sangue. Aí, o sangue para você, responde. Falou: olha, não tem jeito mais, vamos parar. Pararam. Aí o que Elias fez? Falou: agora é minha vez. Ele foi restaurar o altar que estava destruído. Irmãos, não há avivamento em altar quebrado. Não há avivamento onde a mentira impera. Não há avivamento onde a pessoa dá nó em pingo d'água, rasteira em sapo.
Não há avivamento onde há engano. Não há avivamento onde a pessoa não esteja disposta a consertar. Quantas coisas precisam ser consertadas e colocadas em ordem. Vamos ver exemplos práticos. Restituições. Quantas pessoas pegou coisas e não devolveu. Reconciliações. Pessoas que estão de mal há anos. Devolução. Confissão. Acertos. Perdoar e pedir perdão. Não ocultar pecados. O pecado é coisa séria. Não só confessá-lo, mas também abandoná-lo, deixá-lo, romper com ele. Somente um conserto no altar de Deus vai trazer avivamento. Eu estou correndo para poder encerrar. Avivamento começa nos levando a buscar a santificação. 1 Pedro 1,16. E por último, avivamento vem quando a pessoa está pronta para perseverar. Vamos falar junto. Pessoas prontas para perseverar. Ela vem de uma perseverança. O que é perseverança? Perseverança é permanecer firme no seu propósito. Permanecer firme. O avivamento não é fogo de palha. Não é para pessoas imediatistas. Que tem pessoas que elas querem que as coisas aconteçam imediatamente. Não é para pessoa imediatista. Avivamento não é para pigmeus ou pessoas fracas. Avivamento tem um preço de lágrimas e de renúncia e de desprezo para o pecado e de humilhação. Avivamento é resultado de perseverança. Avivamento vem quando o povo persevera, quando os filhos de Deus pagam o preço. E eu já encerro. E digo para você, pague o preço e comece um avivamento na sua vida. Esse é o começo de um avivamento. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Fiquemos em pé, por favor.